Sonhos de milhares de brasileiros. Hoje nós sabemos, devido à escassez de água, né, vamos dizer assim, cada vez mais as represas estão sendo diminuídas pelo alto consumo das irrigações, alto consumo humano e também da diminuição das chuvas, como nós já falamos em outros vídeos. E por isso, sonhos de milhares de brasileiros, inclusive o meu, ficou mais acessível. Hoje se consegue financiar, se consegue pagar aí em 5, 6 anos. Uma das coisas que mais traz pra gente como consolo disso que está acontecendo, que é a falta de água nas hidrelétricas, tornando a energia cada vez mais cara. E o sonho, pelo menos meu, já começou a ser realizado. Estamos aqui no 4º dia de produção de energia solar. Pegamos o primeiro dia pelo meio, o segundo com bastante nuvens, mas observando que os dois últimos, ontem e hoje, pelo jeito o céu está bem azul. E aí a gente vai ter uma ideia de se realmente funciona mesmo e se realmente vale a pena sonhar com isso aqui. Eu coloquei 20 placas numa produção aproximada de 6.000 e poucos quilowatts. O consumo diário aqui das 3 casas no sítio, que é uma instalação só, um endereço só, o consumo é aproximado em 580 a 600 quilowatts. Aqui deve-se produzir em torno de 840 a 900 kW. Isso vai depender do mês, da época do ano, das nuvens que possam haver nos céus. Então a gente, no final do ano, acaba tirando uma média para ver se deu um pouco mais, um pouco menos, enfim. Essa aqui eu coloquei um pouquinho maior para que exista a possibilidade de eu consumir mais, isto é, de ampliar um pouco mais. De repente, numa casa que eu possa construir no sítio, eu já tenho uma folga aí de consumo. Ainda há outra possibilidade quando se diz de potência. Nessa situação aqui, o inversor ele é um pouquinho maior, e segundo o Iago disse que dá para ainda colocar mais algumas placas, talvez 3 ou 4 placas. Quer dizer, se mais à frente eu precisar aumentar ainda mais a capacidade de produção, eu ainda posso colocar mais algumas. O local onde nós instalamos o inversor e os outros aparelhos ainda está para acabar. Ainda falta o término ali, o acabamento, enfim, depois a pintura, vidros, mas já estamos chegando ao fim nisso aí. Gostaria de lembrar que a empresa que nós contratamos, nós cotamos aí 4 empresas sólidas aqui da cidade onde moramos, que é a cidade de Olímpia, mas a que mais me trouxe vantagens foi essa que nós contratamos, a LH Engenharia. E aí essa empresa, através do Iago Leite, soube que poderia demorar em torno de até 3 meses para instalar, homologar, enfim, para funcionar. Mas ele me surpreendeu, com menos de 30 dias já estava todo o material aqui no sítio, porque nós optamos pela Intelbras. Eu já conheço a Intelbras, é uma empresa brasileira, e mesmo os materiais vindo e sendo às vezes fabricado na China, ela tem o nome ali para zelar. Então eu sempre optei, em se tratando de alarmes, câmeras IPs, eu sempre optei por Intelbras, gosto da Intelbras. E aí então, com um mês, já estava todo o sistema instalado e nós já estamos aí com pelo menos já 80 kW gerados. E daqui um tempo, daqui um mês e meio, eu volto a gravar outro vídeo para mostrar para vocês se realmente vale a pena. Aí vocês vão saber se compensa ou não investir esse dinheiro
em energia solar on-grid. Apaixonado pela chuva, sempre fui apaixonado pela chuva, porque deve ser porque eu nasci, no dia que eu nasci, minha mãe sempre dizia que havia uma grande tempestade naquela noite. No começo da minha vida, nos primeiros 6 anos, eu tinha muito medo de chuva. E aí, aos 8, 10 anos, eu consegui vencer esse medo. E passei então a admirar, a contemplar, a amar as chuvas. Tempos depois, eu tive uma depressão. E nesta depressão, incluía sempre o tempo das secas. Na época da seca, né, que cortava-se as chuvas, a partir de junho, julho, eu começava a sentir muita tristeza porque não chovia. E aí, como vencer isso? Comecei então a estudar sobre o Sol. Comecei então a verificar que o Sol poderia contrapor esse ponto de vista. O Sol não era aquilo que estava me dando depressão. A falta de chuva sim, mas não a presença do Sol. Então eu comecei a tomar mais sol e a descobrir que a vitamina D, aquela que organiza a nossa imunidade, também vinha do Sol. Comecei a descobrir que a luz do Sol é necessário para que se destaque, né, a escuridão. Nós percebemos a escuridão na ausência da luz, que no caso estou falando é o Sol. Mais ainda, vimos que a energia, não só a energia solar vinha do Sol, mas sim outras energias. Energias para a mente, energias para crer na vida, energias para poder entender que a vida tem que ter chuva, tem que ter noite, tem que ter estrelas, luas e tem que ter o Sol. E aí então eu comecei a pensar em gerar energia solar também pelo Sol. Como esse sistema é um sistema on-grid, não é off-grid, ele gera, manda para a rede, fica depositado por 5 anos, tudo que você gerou a mais, e então você passa a ter créditos para usar no momento que não há sol, noite, dias nublados e até mesmo se você quiser aumentar o consumo. Então passei a amar, além da chuva, amar mais o sol, esse lindo sol. E eu agradeço a Deus por ter chuva, e por ter sol, e por ter noite, e por ter estrelas, e por ter lua. Inclusive, eu amo mais a vida depois que eu comecei a pensar nisso. Depressão? Nunca mais. Eu não tenho mais esse tipo de coisa na minha vida. Não há tempo para ter depressão na vida quando a gente passa a entender que as coisas são como são. E nós temos que entender dessa forma. Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like. Se vocês estão assistindo pela primeira vez, se inscrevam, que tem bastante vídeo para ser visto aí, e outro nós gravaremos. E fiquem com Deus.